Fazendo uma apresentação rápida, a ABIV é a Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde e a nossa missão é a missão de toda a associação de classe, né? A gente está aqui para criar condições para incentivar a produção, a comercialização e o transporte do hidrogênio verde no país. Essas são as empresas que fazem a ABIV atualmente. Foram 8 empresas fundadoras, hoje já são 30 empresas no Brasil e, como eu falei de manhã, todas essas empresas aqui que vocês podem ver têm investimentos reais para trazerem para o Brasil, para produzir, comercializar ou dentro da cadeia de equipamentos de hidrogênio verde. Dando 4 exemplos muito rápidos, né, de empresas que tomarão suas decisões finais de investimento. A Fortescue é a empresa que toma a decisão de final de investimento no próximo ano, com a produção aí de 175 mil toneladas de hidrogênio por ano. Tem a Atlas Agro também, que é uma empresa fundadora da ABIV, que vai fazer amônia para a produção de fertilizantes em Minas Gerais. A Casa dos Ventos, também uma empresa renomada e conhecida da área de energia renovável, com um projeto também no Porto de Pecém para a produção de amônia, e um outro grande projeto também que deve tomar sua decisão final de investimento no próximo ano, é o da European Energy, para a produção de metanol, com destino à exportação de metanol. Por que eu gosto de destacar esses 4 projetos, né, dentre outros que também comprazem aí o portfólio da ABIV? Para mostrar que são projetos reais, para mostrar que é uma indústria real, que existem projetos, produção, equipamentos, terraplanagem, licenças ambientais, construção, sacos de cimento sendo comprados para a construção dessas empresas aqui no Brasil. A ABIV é uma associação muito jovem, a gente tem aproximadamente 1 ano, e nesse 1 ano a gente atingiu marcos muito importantes, como a aprovação da lei do hidrogênio verde e, posteriormente, a aprovação da lei 14.990, que foi a lei dos incentivos, como eu mencionei de manhã também, incentivos esses muito importantes para trazer para baixo o preço do hidrogênio verde, diminuindo o gap de preços entre o hidrogênio verde e o hidrogênio cinza no mercado atualmente. São só as participações da ABIV no último ano. Bom, o processo de produção, os senhores e as senhoras sabem muito melhor do que eu, a gente estava discutindo isso no almoço, em vários fóruns, em várias esferas, né? A gente passa uma corrente elétrica pela água e essa corrente elétrica tem que ter uma origem limpa, renovável. Por isso que é a Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, né? Por isso que esse fórum é um fórum de hidrogênio verde. A gente precisa ter certeza de que o recurso público alocado nessas 2 leis aprovadas é na direção da descarbonização da economia brasileira, é na direção de colocar o Brasil nessa nova ordem econômica mundial verde. As rotas tecnológicas, é claro, a gente não está falando aqui de trancamento tecnológico, mas cada rota tem o seu próprio incentivo e tem a sua própria regulação. Aqui a gente está falando do hidrogênio verde, além do hidrogênio de baixo carbono. Aqui a gente já comentou em alguns momentos na parte da manhã, porque a importância do Brasil liderar essas discussões, e eu gosto de dizer que para o Brasil liderar as discussões mundiais, a gente tem que se comportar como um stakeholder mundial. Eu não posso só discutir como se existisse apenas o mercado interno. Eu tenho que discutir o mercado interno, o mercado externo, a cadeia de fornecimentos nacional e internacional. Por isso, a nossa participação no G20 é tão relevante. Por isso que a COP30, no ano que vem, aqui no Brasil, é tão relevante. Isso coloca o Brasil numa posição de destaque, não só para dizer que temos a potencialidade, mas para demonstrar a nossa potencialidade e poder falar de igual para igual com outros líderes mundiais. O Brasil tem aqui à sua disposição recursos naturais, infraestrutura, geografia
indústria doméstica, agora com a lei aprovada, incentivos foi uma luta hercúlea nas casas legislativas brasileiras, essa aprovação, né? Tinha toda uma discussão de se onerar a conta do consumidor, não onerará a conta do consumidor. A gente não está falando de subsídios pendurados na CDE, muito pelo contrário. E ele atende todos os requisitos chaves. Eu gosto de dizer que o Brasil tem os fundamentos mercadológicos para essa indústria. Para além de uma posição geopolítica muito favorável, agora na hora do almoço a gente discutia questões políticas em relação à ascensão do governo Trump, sem nenhuma analogia política, apologia política aqui, mas o quanto o Brasil é privilegiado nesse sentido de não ter nenhuma interferência maior externa e ter uma posição privilegiada, ou seja, na hora da disputa pela carteira de investimentos das empresas, o Brasil tem instituições muito sólidas e reconhecidas. Ele é conhecido pela santidade dos seus contratos e isso é muito importante do ponto de vista do mercado externo. Isso já foi falado em outras apresentações, o Pedro da Gofurri estressou bastante na sua apresentação. Por que eu preciso descarbonizar? Assim como a gente criou a consciência global sobre os malefícios do tabaco nos anos 70, é necessária uma consciência global dos malefícios dos gases de efeito estufa para que daqui a 20 anos a gente esteja no 14º Fórum de Hidrogênio aqui em Salvador. É uma questão de sobrevivência da humanidade, não para nós mesmos, mas para as futuras gerações. Então, eu vou descarbonizar processos produtivos muito além do que matriz energética. A matriz nacional ela já fez o seu papel. Ela já cumpriu o seu papel lá nos governos militares, que atiraram no que viram e acertaram no que não viram, quando tomaram decisões de investimentos em hidrelétrica e no próprio etanol, saindo do aumento dos preços do petróleo. E hoje a gente colhe essas benesses em direção a uma política ambiental e ecológica. O hidrogênio verde ou hidrogênio de baixo carbono, ele vem para alinhar a política ambiental, política ecológica com política industrial. E quando você alinha indústria, economia e ecologia, você está falando em política social. O Brasil hoje ele concorre por esses investimentos junto com os Estados Unidos, que tem aí o IRA, né, o Inflation Reduction Act, que são 3 trilhões de dólares em incentivos para a produção de hidrogênio verde, a União Europeia, a China, o Japão, e eu posso citar inúmeros exemplos de outras praças que têm sido estudadas pela ABIV, comparando a atração de investimentos. A Namíbia, o Egito, o Chile, a Austrália, todos esses países já fizeram o seu dever de casa, já aumentaram a renovabilidade da sua matriz energética, já trouxeram mais investimentos, já aprovaram suas políticas públicas, aguardando esses investimentos do exterior. Essas aplicações, hoje em dia, elas perpassam uma miríade muito grande de indústrias, isso apareceu no painel anterior também. É claro que o primeiro grande entrante que a gente vislumbra é a indústria de fertilizantes. Vejam vocês que o Brasil, ainda que um dos celeiros do mundo, a gente importa 90% dos fertilizantes que são utilizados, porque os fertilizantes são feitos a partir de gás natural. E o gás natural hoje ele chega para o consumidor a $16 um milhão de BTU, enquanto nos Estados Unidos ele custa $1,50 um milhão de BTU. Não vou nem dizer quanto custa na Rússia e na Ucrânia, porque aí é um jogo seria jogar muito baixo, mas nós compramos fertilizantes da Rússia e da Ucrânia, que tem um componente geopolítico extremamente volátil. Então, trazer a indústria de fertilizantes para o Brasil é uma pauta importante, não só de industrialização, mas de soberania nacional também. E ao trazê-la, que ela já venha verde, que ela já venha baseado em combustíveis de baixo carbono, que ela já venha com o hidrogênio verde. Para além de fertilizantes, a gente está falando da indústria química brasileira, que também saiu do país, falando de siderurgia, a gente está falando do aço verde, da indústria química verde, a gente está falando da indústria alimentícia verde e estamos falando até da produção de petróleo com menor emissão de CO2.
O petróleo brasileiro hoje é um dos menos emissores de gases de efeito estufa que existem no mundo, mas isso não é uma verdade perene, né? Você precisa sempre trabalhar com processos mais eficientes. E ao dessulfurizar esse petróleo, você usa hidrogênio feito de gás natural. Trazendo o hidrogênio verde para essa pauta, você consegue descarbonizar ainda mais o petróleo nacional, mantendo ele, alongando a vida desse petróleo brasileiro no mercado internacional. Alguns destaques setoriais, essa apresentação fica disponível para vocês, a indústria de cimento, de papel e celulose, de alumínio, de vidro, de aço, de químico, e inclusive o primeiro contrato de off-taker já assinado foi um contrato da indústria de cimento. Foi um contrato entre a CPFL e a Cimento Mizu no Rio Grande do Norte há uns 3 meses atrás, ou seja, uma indústria verde, sofisticada, complexa, de alto valor agregado, nasceu aqui no Brasil, no Nordeste, em uma indústria basilar, e no Rio Grande do Norte. E por que é importante a gente falar de hidrogênio verde? Eu fiquei muito feliz quando vi que o nome do evento era Fórum de Hidrogênio Verde, né? Porque sem nenhuma apologia a trancamento tecnológico, mas eu preciso garantir que eu vou utilizar uma rota descarbonizante, que eu vou ter certeza que o ciclo de vida desse hidrogênio, ele é o menor emissor de gases de efeito estufa. Inclusive, na lei que foi aprovada para a distribuição de recursos públicos, né, esses 18,3 bilhões que serão investidos aí de 2028 a 2032 pelo governo federal, são recursos do Tesouro Nacional, são créditos do Tesouro Nacional. Essa lei coloca de forma muito clara que deve se privilegiar as rotas de menor emissão e que tragam o adensamento da cadeia produtiva. Esse é um mapa muito interessante que a FIEC me ajudou a fazer, mostrando que não é apenas o Nordeste que tem uma vocação para o hidrogênio. Quando a gente fala de adensamento da cadeia produtiva, é mostrando que o arrasto tecnológico, social, de arrecadação de tributos, de espraiamento na indústria nacional é muito maior do que a produção de hidrogênio per se. Eu estou falando da produção do hidrogênio, da compra de energia elétrica, da construção dessas fábricas, investimentos diretos, investimentos indiretos, investimentos afetos. Esse mapa mostra todas as oportunidades que advirão da indústria de hidrogênio verde por unidades da federação de acordo com a sua expertise. Então, aonde houver uma indústria que use algum tipo de carburante, ao você trazer para baixo o conteúdo de carbono dessa queima, você pode trazê-la usando o hidrogênio verde. O Tiago Ivanovski da EPE falou sobre bala de prata, né? A gente sempre usa muito esse termo. E, por certo, o hidrogênio verde não é uma bala de prata e nem se pretende ser. A gente vai descarbonizar usando um portfólio de soluções, usando uma série de soluções, e a beleza e a redução da vulnerabilidade está em você usar uma complexidade de soluções. Então, vai se eletrificar o que puder ser eletrificado. A gente vai usar biocombustíveis onde couberem biocombustíveis, que é expertise nacional. Vamos trabalhar medidas de eficiência energética, que também a EPE trouxe na sua apresentação. E o hidrogênio verde vai compor esse portfólio de soluções. Adicionalmente, a gente tem uma série de outras oportunidades, né? Eu mencionei o arrasto na indústria ao final do painel anterior, fazendo aí uma comparação com o desenvolvimento das patentes do Programa Espacial Americano. Hoje a NASA tem mais de 3.000 patentes alocadas, resultado do programa espacial de levar o homem à Lua nos anos 60. A gente ainda não tem nem ideia de quantas baterias, quantos tipos de invólucros e dutos e gasodutos e outros sistemas vão sair do desenvolvimento, quantas patentes, né? Já teve um rapaz que veio falar comigo sobre uma patente de grafeno, sobre quantas patentes a gente ainda vai ter nesse arrasto da indústria
de hidrogênio. Então, desenvolvimento de tecnologias, inovação e criação de empregos, né? Aqui foi apresentado também pelo Cimatec de manhã quantos cursos ele já tem no desenvolvimento dessa mão de obra para a indústria renovável, parcerias e a diversificação da matriz energética também. Por óbvio, os desafios são inúmeros, né? Assim como a indústria do petróleo tem desafios aí há 160 anos, a gente tem desafios há 4, 5 anos e vamos ter desafios por muitos anos ainda. Os desafios são de todas as naturezas e é bom porque tem emprego para todo mundo. Emprego para todo mundo que ajudar a resolver esses desafios. Então, a gente tem desafios regulatórios, desafios de infraestrutura, desafios relacionados a preço, desafios relacionados à expansão da infraestrutura de transmissão no país, da onde vai vir tanta energia para fazer esse hidrogênio todo, aos custos dessa energia, normalização, técnicas e padrões, como a ANP vai lidar com isso, como a ANEEL vai lidar com isso. Então, é uma indústria que lança suas bases esse ano, com a aprovação das 2 leis, com a discussão dos marcos regulatórios agora, tanto com o Ministério de Minas e Energia quanto o Ministério da Fazenda. Isso acontece agora até o final do ano, início do próximo ano. E essas bases são lançadas e sedimentadas para uma indústria que começa em 2028 e 2030. Se eu não fizer essa discussão agora, eu não tenho as bases para atrair esses investimentos, porque são investimentos de longuíssimo prazo. Aqui eu estou sendo repetitiva, é só para mostrar que hoje um dos grandes desafios é o gap de preço entre o hidrogênio cinza e o hidrogênio verde, mas no longo prazo a gente tem 2 possibilidades aí. A escalabilidade que o Pedro da Gofurri falou também de manhã, a escalabilidade que a indústria de hidrogênio vai ganhar. Pensem que a indústria de óleo e gás está há 160 anos ganhando tecnologia, P&D e escala, e a gente vai começar a ganhar essa escala a partir de 2028. E, por outro, a gente vai ter o mercado de carbono, que foi aprovado essa semana nas casas legislativas brasileiras. E por que é tão importante o mercado de carbono, né? O mercado de carbono ele traz uma sinalização de preço, precificando as externalidades negativas dos combustíveis fósseis. De forma nenhuma, a gente está aqui dizendo, dizendo que a gente vai prescindir dos combustíveis fósseis, não. Mas eles têm que ter as suas tributações, as suas penalidades de acordo com a emissão de gases de efeito estufa que eles geram a partir dessa consciência que está sendo criada. Então, o mercado de carbono precifica as externalidades negativas dos combustíveis fósseis, das emissões de gases de efeito estufa e deixa de existir o chamado prêmio verde, né? O verde passa a ser o default, passa a ser o normal e você não tem mais esse custo alocado no verde. Eu estou terminando e eu conclamo a todos a olharem o site da ABIV, Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. Todos esses estudos ficam disponíveis, inclusive um estudo macroeconômico que nós fizemos com a consultoria LCA, mostrando os impactos econômicos da indústria de hidrogênio verde no país. O ensaio, o cenário que a gente fez foi o Brasil atendendo apenas 4% da demanda mundial de hidrogênio verde e os números são realmente muito expressivos e foi assim que a gente conseguiu trazer o governo para trabalhar junto com a gente na aprovação dessas duas leis para o marco legal do hidrogênio. A cada R$1 de incentivo que é colocado pelo governo, você tem R$10,56 de arrecadação, R$37 de incremento no PIB e R$22 de investimento privado, comprazendo aí 783 bilhões de reais de superávit e um impacto de 7 trilhões de reais no PIB, diretos, indiretos e afetos até 2050. Então, a gente está falando da criação de uma indústria completamente nova, de fábricas, equipamentos, todo um sistema de uma cadeia produtiva completamente novo que a gente não tem hoje no país.
E eu termino a minha apresentação com essa foto. Isso aqui foi uma foto que eu tirei no dia 2 de agosto, no dia da sanção presidencial da primeira lei do marco legal do hidrogênio verde, da 14748, que foi lá no Porto de Pecém, e qual não foi a minha felicidade dentro, né, dessa discussão se o hidrogênio é baixo carbono, não se usam mais as cores do hidrogênio. Me desculpe, todo respeito a todos os hidrogênios, mas o verde é muito mais legal. Senhores, eu agradeço muito a atenção e uma boa tarde.